Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. O Coffee Break Podcast foi criado para você que é RH, você que é gestor e você também que está aí na empresa e quer aprender um pouco mais sobre esse universo do RH. Hoje nós temos um tema super importante e eu vou fazer uma boa brincadeira. Tem alguém cansado aqui? Você está cansada, Cíntia? Cansada, Letícia? Final de ano, a gente não sabe se é final de ano, se é final do mundo, o que está acontecendo, mas todo mundo demonstra um pouco mais de cansaço ao final, ao término de um ano, né, de um período. Mas a gente vai falar de um assunto que ele não é necessariamente voltado para final de ano, é algo que já vem aí sendo estudado, que é o burnout. O burnout é conhecido como esgotamento emocional e talvez se você está muito cansado aí e não está entendendo por que não recupera as forças, né? Nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso hoje para te ajudar. Tanto você que está passando por isso e as empresas também, como elas podem lidar com isso, né, Letícia? É isso mesmo. Bom, a gente foi lá no nosso Instagram. Se você não segue, vai lá nos comentários do vídeo, pega lá e começa a nos seguir. E a gente colocou, né, Daisy, para os nossos telespectadores quais os assuntos que eles gostariam que a gente trouxesse aqui. E saúde mental foi um deles. Então, por isso, nós convidamos a Cíntia. Vou apresentar para vocês a Cíntia. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, meninas. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Cíntia. Cíntia Santos, conheço a Cíntia de longa data. Muito obrigada pelo aceite aí do convite. E eu tive que escrever aqui, gente, porque é longo esse currículo. Psicóloga, especialista em gestão de pessoas e projetos sociais, pós-graduada em neurociência do desenvolvimento, especialista em psicologia jurídica, analista da Polícia Civil. Ela é lotada no setor de psiquiatria e psicologia forense do Instituto Médico Legal André Roquette, em Belo Horizonte. Atualmente é pós-graduanda em criminologia e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Investigação em Criminologia da Cadepol de Minas. Ufa! Só isso, Muita né? coisa, Ainda tem né? 2 cachorros em casa, né? Ainda tem que encontrar tempo para fazer exercício. Até para evitar o esgotamento, Até né? para evitar o esgotamento. Acho que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente aqui na nossa conversa, que é a importância dessas práticas adicionais, da gente não viver só de trabalho e só para o trabalho. Cíntia, conta pra gente um pouco, vamos contextualizar como que é o esgotamento, sobre o esgotamento no trabalho, quais são os dados que você trouxe para a gente, para realmente as pessoas que estão nos assistindo entender a gravidade mesmo, né, do assunto e da importância, na verdade, de falar sobre ele, trazer luz sobre esse assunto. Conta para a gente aí um pouquinho, contextualiza para a gente. Acho que é importante a gente começar falando que, embora o estresse pelo trabalho, né, seja um assunto recorrente, ele só foi reconhecido como um agravo relacionado ao trabalho a partir da sua inclusão na Classificação Internacional de Doenças, né, da Organização Mundial de Saúde, que aconteceu só em 2022. Muito recente, né? Muito é um problema recente. antigo, mas reconhecido recentemente, né? E bem pós-pandemia também, Bem né? pós-pandemia. Sim. Então, assim, até então a gente tinha muitos estudos sobre esses agravos mentais relacionados ao trabalho, mas a gente não tinha uma formalização. Então, ou seja, até o médico perito ali do INSS, ao fazer a perícia, ele não conseguia nem classificar aquilo, né, com aquele famoso código CID, né, que vai em todo atestado que a gente vê, porque não tinha essa descrição, né? Então, a gente já viu num outro manual, que é o DSM, que é um manual específico da saúde mental, né? É o Manual de Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. A gente já vê ali um transtorno de estresse relacionado ao trabalho, ali essa classificação, mas como ainda correlacionado com outros transtornos, ainda não tinha uma classificação muito clara. Então, a partir de 2022, a gente teve essa vitória, né, de conseguir estabelecer o famoso nexo de causalidade, né, entre o adoecimento mental e o trabalho e as condições de trabalho. E aí, a partir daí, a gente começa a ter até mais dados robustos, né? Então, em matéria da síndrome de burnout, que nós vamos explicar mais para frente, a gente sabe que hoje o Brasil é o segundo país do mundo em síndrome de burnout. A gente só perde para o Japão. Assustador, né? A gente saber que é algo tão sério, tão grave, e a gente não está... Será que não está olhando para isso? O que será que está acontecendo, hein? E assim, acho que existe talvez a dúvida de todo mundo, mas como que eu vou descobrir o que é cansaço, o que é exaustão, esgotamento e burnout? Assim, acho que... Tem uma diferença? Assim, é possível diagnosticar? Como que a gente pode perceber isso aí no dia a dia na empresa? Se eu estou cansado e vou dormir um pouco, vou descansar e no outro dia estou bem? Como que funciona isso? Tem como a gente diagnosticar? Como que funciona?
a gente tem que pensar em tempo, gente. A palavra-chave para a gente definir o que é cada um desses estágios é tempo. Uma coisa é cansaço. Eu trabalhei muito hoje, né? Eu tô cansada fisicamente, né? Que é o sintoma de cansaço. A gente chega cansadinha, a gente quer tomar um banho quente, né? Mas é um cansaço muito temporário e que é bem restabelecido depois de 1, 2 noites de sono ou depois de um final de semana você está revigorado. Esse é o cansaço normal, sim. Todos nós sentimos e isso faz parte da nossa rotina, que é tão atribulado. Nós trabalhamos muito, né? Trazendo para um contexto, seria a bateria do celular, né? Então, eu cheguei em casa, recarreguei, no outro dia a bateria 100%, retomei ali com minhas atividades igual o celular. Isso. E bateria de celular novo? Novo. Bateria de celular novo. Ah, a bateria que dura. Viciado, né? Porque aí, quando a gente passa para o segundo passo, é o celular viciado. Você já não se restabelece tão bem como antes. Não, você dorme, mas você levanta cansado. Sim. Mas você ainda tem motivação, você ainda tem disposição para o trabalho, você ainda gosta do que você faz, aquilo te traz mais bem-estar do que mal-estar. Você não fica com, eu vou ter que trabalhar hoje. Eu vou ter que trabalhar hoje. Não, então você já está esgotada, você já está num nível acima, mas ainda preserva um equilíbrio entre os aspectos bons e os aspectos ruins do trabalho. Ainda não é aquela tortura no domingo à noite que você vai ter que levantar na segunda-feira, né? Na hora que você escuta a musiquinha do Domingão do Hulk agora, que você fala, amanhã é segunda-feira, né? Sim. Então, esse é um passo além, o esgotamento. Aí o burnout, e aí a gente já falando de tempo, que aí é esse estresse prolongado. Né, um estresse crônico. Tanto é que o burnout ele é um quadro crônico. Inclusive, quando a gente vai avaliar burnout, a gente sempre pergunta, nos últimos 6 meses, com qual frequência você se sentiu assim, né? Cansado, esgotado, com dificuldade para dormir, sem vontade de ir trabalhar. Então, o burnout ele é um quadro mais grave e mais crônico desse esgotamento relacional do trabalho. Aí vão aparecer todas aquelas características, eu já não quero mais ir trabalhar, eu já não consigo produzir como eu produzia antigamente, em coisas que eu sei, em coisas que eu sou boa para fazer, eu já não consigo entregar os mesmos resultados, então é um quadro muito mais crônico e muito mais sério. Então, se a gente pensar numa esteira, eu começo com o cansaço, depois eu vou para a exaustão, e aí eu vou caminhando para um burnout, que é, de fato, né, a tradução acabou a gasolina, é o carro, né? Esgotei, acabou a minha gasolina e, de fato, eu estou evoluindo ali sucumbindo mesmo naquela doença, né? Que é, de fato, a doença. E aí aquela história do celular com a bateria muito viciada, que você pode carregar à vontade. Ele não carrega, porque ele já nem consegue reter. Aquilo fica tão crônico, aquilo já... Porque a gente tem que lembrar que o burnout está relacionado ao estresse. E eu acho que cabe essa explicação aqui, porque o estresse é uma reação normal do nosso corpo. Sim. É aquela relação de luta ou fuga, né? Mesmo, né? Ele é um mecanismo adaptativo, a gente evoluiu para isso, né? Então, ou seja, se entrar um leão aqui na sala agora, eu não sei vocês, mas eu vou correr. Eu vou sair também. Né? Então, não sei, eu vou correr. Então, o meu corpo se prepara para isso. O ritmo cardíaco aumenta, o sangue foi para as extremidades. Então, ele é normal do nosso corpo. A gente precisa dele. Não tem como eu viver sem o estresse, porque ele é uma reação fisiológica. O problema de qualquer doença relacionada ao estresse é quando essas reações começam a aparecer num ambiente que não oferece risco de vida primário. Então, ou seja, não tem um leão aqui dentro da sala, tem uma formiga ali. E aí a gente quer sair correndo da formiga. Então, ele começa a liberar todas essas substâncias, né, essas neurotransmissões, numa situação em que não deveria estar acontecendo. Então, por exemplo, o trabalho não deveria desencadear no nosso corpo uma reação de risco de vida. Ou seja, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, né, ou eu vou me paralisar, que normalmente são as 3 coisas que acontecem com a gente quando a gente toma um susto. Né? Então, o caso do burnout é isso. A gente chega num quadro crônico de estresse, onde o estresse já não desliga mais e seu corpo vai pagando o preço desse estresse. Né? Ou seja, ninguém consegue funcionar com o coração batendo aceleradamente o tempo inteiro. Cíntia, você acredita que isso acontece mais com as pessoas que não gostam do seu trabalho? Ou pessoas que gostam do trabalho também podem passar por isso? Podem passar por isso. Pode ser uma coisa que é extremamente prazerosa para nós. Eu acho que a gente escolhe as nossas profissões por coisas que a gente gosta, por coisas que a gente quer alcançar, por características que são nossas e que a gente adora ver aquilo ali acontecendo. Só que a sobrecarga transforma aquilo que a gente gosta muito e continua gostando em algo desprazeroso, em algo ameaçador. Né? Então, e setores também, você acha que tem alguns setores que podem desencadear mais, outros, ou é a empresa, é a cultura? A gente podia falar um pouco mais disso também, né?
do lado da empresa? Será que, por exemplo, a área de vendas, que tem muita pressão, as pessoas têm ali que bater metas, ou a produção, onde eles não estão correndo risco de perder ali o emprego? Como que isso vamos tentar contextualizar aí para quem está nos assistindo, começar a se identificar, né? Sim. Não, e se as pessoas se identificaram com algum desses sintomas que a Cíntia trouxe, coloca nos comentários pra gente. Isso vai ser bem legal a gente interagir aqui nos comentários. Sim. Contem sim. E é importante falar, gente, que isso não é uma questão que é responsabilidade nossa, não. É eu que causo meu burnout, né? Não. Né? Então, se eu estou assim, é culpa minha. Não é. É uma série de circunstâncias que acontecem, né? Por isso que existe esse nexo de causalidade entre o burnout e o trabalho. Fala muito mais de condições de trabalho, de jornadas de trabalho, do que características individuais. Embora as características individuais, obviamente, possam interferir, sim, né? Então, a gente tem que lembrar que não é vergonha nenhuma falar assim, não, eu estou esgotada. Porque você pode estar esgotada. Aliás, você pode até já ter passado do nível do esgotamento. Né? Mas assim, tem tipos de atividades que são mais propensas ao burnout, até por isso que você diz mesmo, pela pressão psicológica que é inerente à própria função. Né? Então, pegando o seu exemplo, quem trabalha com vendas está sempre pressionado por metas o tempo inteiro. Por mais que a pessoa ame vender, e a gente conhece aquele vendedor que venderia... A lua, terreno na lua. Venderia, exatamente, venderia areia no deserto para o nômade. E ele ia provar que a areia dele é melhor do que a do outro. Então, a gente sabe disso, né? Que essas áreas são mais propensas. Hoje, os dados que a gente tem, a gente encontra no topo das listas os profissionais de saúde. Principalmente com a pandemia, a gente viu isso muito evidente, né? Isso acho que trouxe luz também, porque... E cuidar do outro, né? Assim, você precisa estar bem e também você é um filtro ali de todas as doenças também. Tem uma máxima que fala que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Exato. E muitas vezes as pessoas são negligenciadas, né? Até pelas próprias organizações onde estão inseridas, né? Porque ninguém parte do pressuposto que a pessoa que cuida da saúde também tem uma saúde que precisa ser cuidada, também né? Precisa ser cuidada, exatamente. Então, por exemplo, eu que sou psicóloga, se eu virar, nossa, eu estou estressada, a primeira coisa que eu escuto é, você é psicóloga, você tinha que saber lidar com isso. Falei, não, gente, eu sou gente, eu não passo por uma faculdade de psicologia e deixo de ser gente. E aí tem um caso muito engraçado que aconteceu comigo há uns anos atrás, na época que a gente ainda usava caixa eletrônica, né, como os incas, maias e os astecas, que era o seguinte, eu estava lá, eu não estava conseguindo fazer o que eu precisava fazer e eu estava com um colega do lado. Aí eu xinguei, né, aquele palavrão sutil, delicado, porque eu sou uma moça de respeito, né, vocês imaginam o tamanho do palavrão que saiu. E aí ele falou, nossa, você não pode ficar estressada, você é psicóloga. Aí eu virei para ele, porque padre não peca e médico não fica doente, né? Né? Quem dera, gente, uma que a gente ignorância mesmo. A gente precisa falar mais desses assuntos exatamente para poder desmistificar, porque viram mitos mesmo, né? Então, como a gente falou aí, na área da saúde, a gente acha que a gente só tem herói ali, cheio de capas, né? Eu acho que isso também não sei segurança se pública. Se vocês concordam dessa questão do líder também, às vezes querer ser o herói e eu vou dar conta de tudo e deixa tudo comigo e se sobrecarrega. Eu creio que tem uma responsabilidade das empresas também, mas você acredita que a pessoa ela pode, e acho que a gente pode deixar isso até para um próximo episódio, falar como que as pessoas podem se cuidar, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas se colocam em um lugar em que elas ficam mais propensas mesmo. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que tudo, quando a gente vai falar de qualquer tipo de adoecimento, ele é multicausal. A gente nunca fala de causas lineares, principalmente em saúde mental. Eu adoeci porque essa lapiseira está aqui. Né? Não, tem muita coisa acontecendo porque a nossa vida é complexa, né? Mas tem coisas que vão propiciar, né, dar essas condições. Características individuais, como você está falando, essa pessoa centralizadora que traz tudo para si, que ela se sobrecarrega por uma característica individual, pode contribuir sim para que ela adoeça. E aí cabe à empresa ter atenção com isso. Né? E ajudar nesse desenvolvimento, que a gente está sempre falando do desenvolvimento das empresas, né? De gestão de alta performance, né? De coach para resultados, a gente está sempre falando disso, que isso pode ser, inclusive, meta de desenvolvimento pessoal daquela pessoa, ela aprender a delegar, ela aprender a transferir o conhecimento que está com ela para outras pessoas, porque a gente sempre fala, né, amanhã, hoje eu estou aqui nessa empresa, amanhã eu posso não estar, eu posso ter uma oportunidade melhor de carreira, pode acontecer alguma coisa comigo, eu posso adoecer, e o processo não pode parar. Então, as empresas precisam estar atentas nisso também, no estilo de liderança que ela está colocando nos seus cargos estratégicos e fazer esse acompanhamento e desenvolvimento. Tem muitos impactos, né? Para a gente fechar, Mas antes da gente fechar, eu tenho que falar uma coisa, Letícia. Porque eu sei que quando a gente está cansado, virou um mito aí dentro das... Mito não, acho que não é mito, acho que isso é verdade. Da gente querer tomar muito café.
né? Certeza. Só que eu acho que tomar uma dose de café é bom, não é? Sim. Uma dose só, né? A gente não pode exagerar. E se essa dose de café for o nosso café raiz? Ai, que lindo. Nós temos aqui, Cíntia, o Café Raiz, que é o nosso apoiador. Eles estão aqui nos ajudando a fomentar, né, o coffee break, deixar ele mais gostoso nesse momento. Mas a gente sabe que o excesso não é legal, né? Mas uma dose de manhã é gostoso, não é? Então, se você quiser tomar um café gostoso antes de você ir para o seu trabalho, revigorando ali as suas energias, ou ali na parte da tarde, até umas 4 horas, eles falam que é bom, né? Ainda dá para tomar um café. Dá para tomar um cafezinho. Tomar o café acompanhando aí o nosso episódio. Você pode encontrar esse produto no site que vai estar aqui nos nossos comentários, que eles entregam em todo o Brasil. E Café Raiz, muito obrigado por apoiar. E a medicina do trabalho também ajuda muito, né? Sim. A gente vai falar disso no próximo episódio, mas a gente tem aqui como patrocinador do nosso canal a Metral. A Metral, ela é uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Eles ajudam aí nos periódicos e tudo que for necessário para regularizar a sua empresa. E também nós temos eles aqui no nosso link na bio. Então, se você precisar de saúde e segurança no trabalho, renovar a empresa que presta serviço para a sua empresa, você pode contar com a Metral, que eles vão fazer isso com muita eficácia e eficiência aí na sua empresa. E, Cíntia, a gente precisa encerrar porque nós temos 15 minutos, não o RH vai chamar a gente na cozinha, né? Opa, vamos encerrar isso, vamos evitar o desgaste. Com certeza. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais aí de quais são os impactos e de como a gente pode evitar aí esse burnout, tanto as empresas quanto as próprias pessoas podem evitar esse problema, certo, Letícia? Combinado. Cíntia, então até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Esperamos vocês aqui também no próximo episódio para a gente continuar essa conversa que é muito importante. E se você quiser também conversar com a Cíntia, a gente vai deixar aqui o Instagram dela e aí você pode ir lá tirar dúvidas sobre esse assunto e outros, né? Vocês viram aí que o currículo dela é bem extenso. Fiquem à vontade, né, Cíntia? Isso, vai ser com o maior prazer que eu vou receber todos vocês lá. Muito obrigada e até o próximo episódio.